Olá, estudantes do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Anne e neste vídeo vamos falar sobre equações do primeiro grau. As equações, elas são utilizadas para a solução de muitos problemas do nosso dia a dia. E com o passar do tempo, o homem, ele percebeu que ele poderia resolver muitos problemas por meio da equação do primeiro grau. Então, para que a equação seja do primeiro grau, ela deve ter uma variável, uma letrinha, chamada x, ou qualquer outra letra. A mais comum, que a gente utiliza na matemática é a letrinha x. E essa letrinha x, ela deve estar elevada a um expoente 1. Então, percebam que aqui ela não tem nenhum expoente, é porque o expoente vale 1. Caso o expoente fosse igual a 2, então ela já não seria mais uma equação do primeiro grau, e sim uma equação do segundo grau, ok? Bom, então vejam aí a historinha, estou com um problemão. Equacione o problema que tudo se resolve. Então, na verdade, ele está pedindo aí para a gente encontrar o valor desconhecido dessa equação e só assim é que a gente vai conseguir resolver a equação na matemática, ok? Bom, então vejam, há milhares de anos os matemáticos já tinham muito interesse na resolução de equações. Por quê? À medida que o homem foi passando por desafios, até mesmo desafios relacionados à sua própria sobrevivência, foi aumentando a necessidade da matemática expandir os seus conhecimentos. E ele percebeu que muitas vezes a maneira de resolver esses problemas não era tão óbvia assim, não era tão simples. E esses problemas muitas vezes passaram a ser representados por meio de uma incógnita, de uma letrinha x ou y. Então, a equação do primeiro grau, ela é sempre acompanhada de um sinal de igual. Esse sinal de igual, ele divide a equação em dois membros. Primeiro membro é o membro antes do sinal da igualdade, segundo membro depois da igualdade, ok? Eu posso ter a variável x, uma variável x antes e outra variável x depois da igualdade? Pode. Pode ser que apareçam duas variáveis x. O que não pode é essa variável x estar elevada a 2 ou a 3 ou outro expoente diferente de 1. Caso ela esteja, ela já não é mais uma equação do primeiro grau, tá? Então, olha só. Toda equação, ela deve possuir sinal de igualdade, primeiro e segundo membro e uma ou mais incógnitas. Então, quando eu falo incógnita, eu estou me referindo à letra x, ok? Bom, nesse caso, então, uma expressão matemática, uma equação do primeiro grau, ela sempre vai ser a representação entre duas expressões matemáticas. Nesse caso, ele pede para você verificar quais dessas sentenças representam ou não uma equação do primeiro grau. Então vejam, nós temos 15x menos 5 menor que 6. Nesse caso, ela não poderia ser uma equação do primeiro grau. Por quê? Porque ao invés de um sinal de igual, eu tenho um sinal de menor. Eu tenho a incógnita x, mas não tenho sinal de igual, ok? Nessa situação, eu tenho 5t menos 31 igual a 26. Então, é uma equação do primeiro grau. E, por fim, eu tenho y ao quadrado menos 25 igual a 0. Se esse y não tivesse expoente 2 e tivesse apenas o expoente 1, seria uma equação do primeiro grau, ok? Neste vídeo, nós falamos sobre as equações do primeiro grau. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve!